Olá, pessoal. Aqui a gente está indo para a segunda parte da conversa com Oscar Moriutsutia, contando a história do sumô brasileiro, tá bom? A gente teve que sair porque o som não estava muito legal e também já ia dar 1 hora, então a gente voltou agora e só vou esperar o Morio entrar novamente para a gente continuar a história. Ele ia contar. Ele contou a história já fazendo uma resumida de quando chegou o sumô no Brasil, que teve umas 3 fases. A primeira era dos templos shintoístas, né? A segunda fase já foi uma fase mais do sumô. Teve o pós-guerra, né? Que foi quando eles já começaram a fazer o esporte mais estilo colegial, não mais visto como o sumô. Antes teve a fase do sumô da liga, né? Então ele já voltou, agora ele vai contar algumas histórias do Keisho Mawashi também, tá bom? Uhum. Oi. Olá, Morio, desculpa, que tava com um Ah, probleminha eu no que peço. som e já ia Nossa, dar 1 hora e a gente ia cair, então a gente tinha que salvar. E agora a gente continua da onde a gente parou e tem algumas perguntinhas depois. nossa, já estou falando muito, né? Que isso, tá bem legal a história. São várias coisas que as pessoas não sabem do sumô brasileiro e explica muita coisa do que é hoje, o porquê, né? Então a gente É, precisa saber resgate histórico. na E verdade, obrigada, o então, pessoal tem na várias época, mensagens. O som tá bom, na pessoal? época, Fala aí. então, Ó, o Rui continua que ah, tá bom. oi, tá bom, viu? Então, ó, só contando essa história desse, desse, dessa homenagem que a Associação de Sumo do Brasil fez, né? Esse aqui era o Keshomashi, quer dizer, é Aham. aquela roupa de gala que é usado no sumo profissional só. No colegial não existe isso. Mas na época, no Brasil, se mantinha essa tradição também e atribuiu-se até alguns Keshomashi na época. Esse aqui foi feito por um artesão de Mogi das Cruzes, né? Quer dizer, Olha, ele da região. não deve nada àqueles do profissional do Japão, né? Quer dizer, então, Lindo, né? são E peças é bem assim caro um queixo mawashi, muito, né? muito caro no Japão. Eu não sei nem quanto é. Na época Aham. a gente até pensou em fazer uma doação lá para o Yoshinobu, lá quando estava no sumo profissional, mas quando Uhum. vimos o preço, a gente desistiu rapidamente, né? Então, esse daqui foi feito aqui no Brasil, né? Quer dizer, foi feito logicamente, um imigrante, um artesão imigrante, né? Uhum. Que sabia fazer essas coisas, né? E olha, É. não deve nada àqueles do que são usados no Japão. E o nome dele tinha um codinome que era Tomoenada. Aqui está escrito Tomoenada. Quer dizer, Hum. era o codinome do Kuroda, né? Quer Ah, dizer, é? codinome de luta, né? É que nem Ah, ele era o um dos Ricardo lutadores. Sugano tem Ah, o isso aí, né? Kaisei, né? O Kuroda tinha o nome Tomoenada. Que legal. O próprio Isao também tinha um nome que eu também não sei, não lembro qual o nome que ele tinha também. Na época eles se chamavam desse jeito também, mas ô, oh, Tomoenada, ou oh, não sei o que, tal, Ah, né? é? Aquele, o Sr. Coabara lá do ABC É. também tinha. Ele Ele. era acho que é o, ele foi campeão no ano 1954, 53, ele foi campeão brasileiro, né? Naquela fase da Liga dos Jovens, né? Sim, que O legal. Issal também teve uma luta do Issal, está registrado aqui nos anais do Sumo. O Issal foi um único lutador que derrotou o Ishii,
né? Ah, é? Na semifinal, né? Olha Então, só. ele foi terceiro colocado, mas ele ganhou a medalha de lutador cantocho, quer dizer, esforçado por ter ganho do Ishii, quer dizer, derrotou aquele que era provável campeão daquele campeonato. Então, esse daqui, então, é uma... Estou Lembrança. guardando esse, Muito legal isso. esse Keshomaashi, né? Uhum. Aqui está O escrito, Yoshi... aqui ó, embaixo, Ah, está escrito que é doação do Aikokai, Associação de Sumo de São Paulo. Bom, aí, é. Ah, o como Yoshinobu você, aí já Kari. chega mais na nossa época, né? Uhum. O Na Yoshinobu nossa escreveu época. Fuyama. Fuyama, eu acho que era o codinome do pai dele, Hã? não sei. O, Quem? o Yoshinobu, ele tá vendo a live, né? Ele escreveu um comentário que é Fuyama. Será que é o codinome de alguém? Rui Não sei. Amar, não é do Rui Júnior, não. Não, o Só pai de uma. dele foi Tomoe. Ah, é? Tomou em nada? Ah, tá. E o Vander também tá aí, legal. O Yoshinobu, o O Vander, eles Vander, foram ô lutadores Vander, tudo bem profissionais, aí? brasileiros, obrigada. É. Uhum. É Ah, bom. né, o Yoshinobu está falando isso, talvez eu acho que não Ah, muda não. nada, não. Não, não, eu acho que foi uma resposta pro Rui mesmo. Ele falou Yamai Montanha, alguma coisa assim. Então É, tá bom. Então vamos tá. continuar a história. É. Então, aí 62 teve então essa fase, a partir de 65 começou a entrar bastante pessoas não origem Nikkei, né, origem japonesa, foi mais bem ocidentais, brasileiros mesmo, né? Teve uma época de hegemonia do Santana do Ah, sim. Noroeste, né? Grande Uhum. lutador, foi várias vezes campeão brasileiro. Depois teve o, como é que ele chamava? Rui Aguiar, né? Aguiar, é, Hum. Aguiar do Rio Grande do Sul, né? Ah, Ele o. foi. Não, é. René. René? Não, Crespo. então, René depois até do Ah, tá. Aguiar, né? Então, não sei. O Rui Aguiar, né? Rui Aguiar, acho que é. Jair. Né? Jair Aguiar, isso. O Ah, Rui está na obrigada. minha cabeça. Ô, Jair. Rui, devagar aí. Então, Jair Aguiar, depois René Crespo, né? Aham. Várias vezes campeões também, campeão brasileiro. Depois teve o Virgílio, né? Virgílio do ABC, né? Grande campeão, né? Grande lutador. Ele foi uma cria do Kuroda, né? O Kuroda que, Uhum. digamos assim, ensinou bastante as lutas para ele. Uhum. Virgílio. Depois tem o pessoal da Sudoeste também, né? São grandes lutadores lá, né? Ah, deixa eu perguntar uma coisinha. Quando você. Aí você está falando que houve a Confederação Brasileira, quando que ela surgiu? E depois também você puder falar um pouquinho da Federação Internacional, que eu sei que o Brasil tem muito a ver com a Federação Internacional, o início dela. Sim, sim, sim. Então, nessa Bom, parte. então a Confederação Brasileira, Hum, logicamente, para buscar recursos no governo brasileiro, porque aquela forma antiga de angariar fundos perante simpatizantes do sumo brasileiro, né, que eram basicamente formados por pessoas de origem dos imigrantes japoneses, né, uhum, estava se entrando em dificuldades até, né? Quer dizer, teve uma época em que vários lutadores tiveram que ir para o Japão como decassegues, né? sim. E houve uma época em que teve bastante redução de lutadores de sumô, inclusive na época também a equipe algumas equipes de Mato Grosso, Xingu, né? A equipe Foi do no Rio quê? de Anos Janeiro 90? agora. Não, não, já anos.
80, né? 80 passou por uma dificuldade, né? E aí, já nos anos 90, já começamos a pensar em alguma coisa de recursos e buscar recursos no governo brasileiro, né? Uhum. Primeiro pensamos em buscar recursos em empresas, mas era muito difícil conseguir Até hoje em recursos dia. via empresas, né? Até hoje é difícil, né? Aí fomos buscar um pouco recursos e para isso tínhamos que ter uma federação mais de âmbito nacional, né? Não Certo. ser uma federação paulista vinculado à Confederação Pugilista, né? Então, por iniciativa do grande presidente, senhor Okamoto, né? Teve então a fundação nos anos, acho que 99, né? 99, fundou-se a Confederação Brasileira de Sumo, né? Ah, é? Foi em 99? Onde, é, 99, né? Acho que é 99. É. Porque Desculpa, logo, me fugiu a data tá, aqui logo agora. depois já foram os campeonatos mundiais, começaram ou não? De 99, 90, Isso, foi? isso, isso. Ah, Então foi um pouco antes. Foi um pouco antes, fundou-se a Confederação Brasileira, né? E aí, então, justamente é aí que fomos buscar recursos para poder viajar para campeonatos mundiais, né? E certo. que acho que o primeiro foi na Polônia, depois o nono campeonato mundial foi aqui, né? No Foi em Brasil, né? 2000, no Brasil. 2000. 2000. Foi em É, 2000 eu no Brasil. participei. É, Então, você já sabe mais histórias do que eu até. Ah, que isso. Então, e a Confederação Brasileira surgiu com essa intenção, né? E formado por Federação Paulista, né? Formado Uhum. pela Federação Rio Grande do Sul, Federação do Pará, né? E Federação do Paraná, né? Ah, Foram certo. esses 4 estados que fundaram a Confederação Brasileira, né? E o primeiro presidente foi então o Sr. Yoichi Okamoto, Ah, né? é? Que Não até sabia hoje também. prestigia a gente. É. Muito bom. E, em E dois, a... e aí, logicamente, esses campeonatos mundiais tinham um objetivo, uma ambição, um sonho de tornar o sumô como uma modalidade olímpica, né? Sim, Então, para poder participar das Olimpíadas, uma das digamos, requisitos. exigência do COI, né, do Comitê Olímpico Internacional, era de que esse esporte teria que ser praticado pelo menos em 3 continentes, né? Ah, certo. Então, logicamente, o primeiro continente era o Japão, né? O Uhum. segundo continente, continente europeu, né? E o continente americano, né? Ah, que Que legal. somos nós, né? Uhum. E aí, ah, o primeiro campeonato mundial teve só 3 países participantes, né? Ah, Quer é? dizer, o Japão, Brasil e Alemanha, né? Hum, Então, na realidade, esse foi o embrião da IFS. Foi em Né? que A ano isso? IFS, olha, eu sou muito ruim em datas, viu? Não, tudo bem. Tá, Foi mas em deve ser anos 90 e 90, né? pouco. Hã? Era lá pelos Hã? anos 90. 90 e pouco, exatamente. Então eles, digamos, promoveram esses campeonatos com o objetivo de um dia se tornar olímpico. Hoje, você sabe, a Internacional tem associados, até
mais de 60 países são associados, filiados à IFS, né? Uhum. E foi nessa Sumo época que Federation. entrou o sumô feminino, certo? Com essa ideia de se tornar um esporte olímpico, um dos requisitos. 2004, né? Foi em 2004, né? Não foi? Foi antes. 2000, Eu tenho hã? histórias de desde 1999 já tinha as primeiras meninas lutando sumô. Então, até quem vai ser Mas o entrevistado campeonato mundial, ah, o campeonato mundial, o foi em primeiro, 2001. 2004 foi o ano que a Fernanda foi campeã Isso, mundial. aí já foi outra história. 2004, exatamente, desculpa. Eu estou É. falando que eu sou muito ruim em data. Mas o que eu Mas queria saber é quando as mulheres entraram, me disseram, né, não sei, que vários homens saíram, que havia um preconceito muito grande com a entrada das meninas lutando, das mulheres. Foi verdade isso? Queria que você contasse essa história. existe, na verdade, aquela grande tradição do Ozumo, que era um filho meio que espelhado em atividades do shintoísmo, né? E no shintoísmo, as mulheres não têm posições de destaques, né? São Uhum, posições sempre secundárias, né? É o homem que é o que é, digamos, é o protagonista de tudo. Então, no sumo também era assim também. Então, quando se colocou, quando começamos a falar sobre o sumo feminino, logicamente, os mais tradicionais, os mais arraigados, aquele sumo antigo, não via com bons olhos, né? A introdução do sumo, né? Até a tentativa mesmo no Japão também teve esse, digamos assim, essa estranheza da entrada do sumo feminino nas arenas, né? uhum, Então, até se tentou colocar um nome diferente para sumo feminino. Quer dizer, em vez de uhum. chamar simplesmente sumo, começaram a chamar Shinsumo, Tinha quer dizer, sumô, verdade. sumo novo, né? Novo sumo, né? Uhum. E também não pegou, porque era tudo sumo, né? Uhum. Principalmente o pessoal dos europeus, né? Adotaram isso rapidamente, né? Quer dizer, Sim, não tinha que usar até uma haste, tentaram fazer uma haste diferente para é as verdade. mulheres, né? Mas Jeitinho. não, os europeus falaram, não, que nada, vamos usar esse que os homens usam também, né? E, Uhum. logicamente, tinha mulher lá que era maior do que qualquer homem brasileiro, né? Ah, não. E só para Então, continuar. e aí a gente, então, tinha um ou outro que protestou até o fim, né? E membros da diretoria, alguns membros, muito pouco, hein? Muito pouco. Eu pensei que a oposição ia ser muito maior, né? Por causa Uhum. da tradição mesmo, né? Mas muito pouca gente, né? Saiu da diretoria, né? Ah, certo. Alguns permaneceram contrariados, mas permaneceram, mas teve até registrados nos anais aqui de um livro aqui do sumo brasileiro, né? Tem um livro aqui do sumo brasileiro, está registrado que teve um grande fato, quer dizer, até então as donas de casa, as esposas, as mães, né? Tinham uma participação muito secundária na Uhum. comunidade do sumo do Brasil, né? Uhum. Agora, eles nem torciam, né? Não dava para torcer, e só ficavam no auxílio da cozinha, na preparação da comida, só uma posição muito secundária para nas filosofias do modernismo, né? Uhum. Na comunidade, inclusive brasileira, né? Sim. Aí, quando surgiu o sumô, né? As mulheres, as esposas, as filhas,
todos se encantaram. Quer dizer, a partir de agora, nós vamos ser protagonistas disso também. Acho que é o caso seu também, né? Quer dizer, Sim. em vez de ficar lá atrás das cortinas, lá tentando ver alguma alegria naquilo lá, passaram a ser protagonistas, né? E aí, digamos assim, eu para mim, percebi que o que estava, digamos, decadente, o sumô no Brasil estava bem decadente por causa das saídas dos imigrantes, dos descendentes de imigrantes, irem para a DKC, irem trabalhar no Japão, se afastarem do sumô, né? Estava bastante decadente. E aí surgiu essa ala feminina, né? Quer dizer, e reacendeu o sumô no Brasil. Ah, que bom. Eu prezo muito o surgimento Sumô feminino. do sumô feminino aqui no Brasil, Uhum. que reacendeu essa, essa história do sumô no Brasil, né? Ah, que bom. E então que você acha? Antes tinha mais atletas ou agora, atualmente? Bom, sim, na época, digamos assim, na época de 1960, nos primeiros campeonatos brasileiros da nova federação, Hum, tinha bastante mesmo, porque talvez era o único lazer que eles da fizeram. comunidade japonesa, né? Uhum. Hoje, praticamente, lutadores de sumô no Brasil é representado por menos de 5% de descendentes japoneses. O resto são Sim. todos eles não Nikkeis, né? Uhum. Então existe, digamos assim, uma diferença assim, grande em quantidade de lutadores mesmo, né? Uhum. Porque aquela época era talvez o único divertimento que muita gente tinha, entendeu? Sim, sim. E assim, houveram 2 ou 3 eventos bem grandes internacionais no Brasil. Um foi no ano de 2000, que, nossa, tinha muita gente, né? É, Até para fazer aquele campeonato no Ibirapuera, foi um campeonato internacional feminino, acho que foi o Mundial masculino. Foi muito legal, mas falaram que teve também em Suzano, uma época que veio até o Ozumo para cá. Eu já ouvi algumas histórias assim. E queria saber se não, também mas isso aí, há planos para hum, campeonatos internacionais futuros no Brasil. E como foi esses bom, campeonatos antigos? teve uma vez que o Ozumo, por iniciativa do jornal São Paulo Shimbun, né, Uhum, trouxe, digamos, a nata do sumo, o sumo do Japão. Veio sim. aqui os graduados, né? Os pessoal do Makuuchi, todos eles vieram aqui, né? Foi em São Na Paulo? época foi em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, no grande ginásio do Ibirapuera, né? Uhum. Só que foi logo depois do Plano Collor, né? Uhum. Então a economia brasileira estava aos frangalhos, né? Uhum. Mas mesmo assim foi realizado com grande sucesso e foi sexta, sábado e domingo que foi realizado, 3 dias, né? E veio os grandes campeões. Na época, o grande campeão Chiyono Fuji Uhum. esteve aqui com a gente, né? Além de outros graduados, né? Veio Yokozuna, veio Ozeki, veio toda os top 50 do Japão. Nossa, que Inclusive, legal. um fato inusitado é que eles tiveram que vir em 2 aviões, né, separados, né, Ah, é. Muito peso. porque não, uma das razões deve ser isso, né? Mas não, é que como tratava-se de tesouro nacional, Ah, sim. não Não podia pode. correr risco no mesmo avião, entendeu? Entendi. Então, se um avião com todos aqueles top 50 caísse, né, acabava o Tesouro Uhum. Nacional do Japão. Então, por Ah, isso vieram em 2 voos diferentes, além de outros
digamos assim, auxiliares que vieram em outros voos, né? Uhum. Mas então, em campeonatos internacional, teve uma época em que apresentamos candidatura porque tínhamos assim uma estreita afinidade com o Ministério dos Esportes, né? Então Uhum. tinha uma segurança de que teríamos uma destinação de recursos para promover porque não é nada barato fazer um Uhum. campeonato internacional, né? Então Aquela tínhamos vez, até em 2001, a gente ficou demonstrado até no uma Flutri Hotel, foi bem chique o negócio. Foi bem legal. inclusive, né? Uhum. Mas foi um sucesso porque o pessoal do Japão gostou muito de ter feito aqui também, né? A Ah, IFS gostou muito, né? Os europeus também gostaram muito de ter sim. vindo aqui, né? E eu acho que tem muita história para ser dita daquele campeonato também, viu? Porque foi também uma coisa assim, para mim, uma coisa inusitada. Eu não sabia que na Europa se praticava um sumô, assim, não assim, um sumô realmente bem tradicional mesmo. Não tinha Uhum. muito aquele de luta livre, não. Pensei que, eu na época até pensava, não, o europeu, polonês lutando sumô, acho que deve ser meio que tão violento quanto uma luta livre, talvez, né? E não Sim. era. Né? Era Uhum. realmente praticavam. Logicamente, eles tinham um físico avantajado, então tinha as suas vantagens, né? Mas Uhum. era um belíssimo sumô que eles praticavam também. E até hoje praticam também. É, eles são bem fortes, hoje ainda dominam os campeonatos mundiais, né? Mas assim, então É, é. Ah, uma coisa que. Vamos voltar um pouquinho. A história da Federação Internacional, como que foi criado? O Brasil teve a ver com a federação? Você falou que tinha que ter 3 continentes, né? então, primeira pessoa estrangeira, quer dizer, primeira entidade estrangeira que o Japão procurou foi o Brasil, né? Ah, Quer sim. dizer, o que nós achávamos, que pensávamos a respeito do sumô, né? Uhum. Em participar das Olimpíadas e convidou então para formar a Federação Internacional. Nós fomos o primeiro país a ser convidado a participar da Federação Internacional, que começou Legal. bem assim mesmo, né? Então, Sim. até o Sr. Nakamoto foi então o primeiro representante brasileiro na IFS, foi Ai, vice-presidente da IFS. uhum. E você acredita que o sumô vai ser ainda um esporte olímpico? Sim, o ano passado ele foi considerado, foi integrado ao Comitê Olímpico Internacional, ao COI, É. né? O ano passado, né? Uhum. Né? É bom Ele os foi planos. integrado, ele só não foi ainda, digamos, adotado como nos Jogos Olímpicos ainda não está adotado, mas Uhum. ele está registrado no Comitê Olímpico Internacional. É. Inclusive, esses World Games assim, e o Combat Games, né, são de modalidades que não estão nos Jogos Olímpicos, mas pertencem ao Comitê Olímpico Internacional. Né? Sim. Então, logicamente, isso vai depender muito da, do país sede, da cidade sede, adotar o esporte como um dos Jogos Olímpicos, né? Ou não, né? É, eu acho Esperava que muito que agora esse vai de ser no Tóquio Japão, fosse né? Ano que adotado. vem. Então, Iria ser nesse ano, né? então agora ano Mas que vem, pós-Japão, parece que o país pode escolher os esportes, não pode? Depois também. pode, Eu acho que é muita pode chance do escolher. sumo entrar, né? Não sei. É grande, porque já temos 60 e tantos países e todos os anos fazendo campeonatos mundiais, né? Sim. Então,
logicamente isso vai pesar, né? Isso não tem como negar essa, se o país cede a adotar isso como. Agora, eu estranhei muito o Tóquio não ter adotado o sumo como jogos deles, mas acho que teve, logicamente, razões políticas para entrar outros esportes, né? Sim. Mas, Agora, em cenário de campeonatos mundiais, internacionais, né? Como você vê o Brasil no cenário mundial e como podemos melhorar, se for o caso? uma coisa que eu sempre falo para Coisa quem pra... é selecionado, né? Hum, Eu sempre falo, sempre sumô, eu ouvi isso de uma pessoa da Internacional da IFS, hum, que falou para mim, né, quando ele esteve aqui no Brasil. Né. Ele falou assim: olha, Murilo, acho que o sumô brasileiro pode ser que ele não tenha físico, pessoas de físico avantajado como os europeus, uhum, como os europeus orientais, como os russos, como os mongóis, né? Mas que talvez o único país ou pouco dos países que praticam o sumô verdadeiro, o sumô limpo, o sumô verdadeiro é praticado por brasileiros, né? hum, hum, E não aquele sumô de força bruta, força física, né? Mas sim, sim um sumô, digamos assim, de fundamento original, né? Sumo limpo, né? Então, uhum, isso que eu acho que nós, como brasileiros, devemos preservar e manter o resto da nossa vida. entendi. E só uma outra coisa assim, o Brasil já teve dois campeões mundiais, né? A Fernando, o Sim. Cláudio. Fora, todo ano agora vem pontuando, né? E, E assim, você também, né? Você é sim, grande medalhista dos campeonatos mundiais, né? é, é, não sei, então, a gente tem um sumô diferente mesmo, apesar de ser limpo, assim, né? É, não tem em todos os estados no Brasil, né? Eu não sei, você acha que isso poderia melhorar, essa expansão do sumô a nível nacional? Há planos para isso? O que você acha? Não, não consegui, digamos assim, fundamentar um plano para expansão, né? Uhum, Acho que hoje estamos tentando, digamos, incrementar uma filosofia de sumo brasileiro para os praticantes atuais, né? Quer dizer, aumentar a população das regionais, que eu estou sentindo que algumas regionais estão diminuindo, né? sim, Algumas verdade. até estão aumentando, que é o caso de vocês, né? Da Nova Central, né? Mas algumas estão diminuindo. O caso de Santo Amaro, o caso de ABC, né? Estão diminuindo. Esse processo de diminuição, a regional São Paulo, né? A capital, já passou por isso, né? E o Uhum, formato foi realmente de renovação da diretoria, renovação do pensamento, né? E aí conseguimos aí melhorar e ter mais praticantes. O importante de tudo isso é manter os treinamentos regulares, né? uhum, Isso que eu acho que aumenta e engrandece o. Agora, expandir para outros estados, por enquanto, está sendo muito difícil ainda, né? uhum, Já manter, aumentar a população dos que já regionais que já estão filiados, já é bastante difícil, né? Logicamente, a hora que conseguirmos isso, vamos partir para uma expansão para outros estados. uhum. E agora, assim, você falando até do manter os treinamentos e tal, né? Só que a gente agora está numa época assim de pandemia, né? Até os campeonatos sul-americanos desse ano, mundial desse ano já foi.
adiado, né? Acredito que o brasileiro deva ser também, não sei, mas como você acredita que vai ser o sumô do futuro agora, após pandemia? Porque o contato é o esporte é o nosso contato, né? Então, complicado, né? Pelo Pois vírus. é. Acho que bom, de qualquer forma, acho que o ano de 2020, se conseguirmos, digamos, manter as pessoas, os fãs, as pessoas, como você está fazendo agora, mantermos unidos em torno do sumô, acho que já é uma grande coisa, né? Como Bom. campeonato, como atividade, realmente é um ano perdido para mim, sabe? Talvez depois de setembro consigamos fazer alguma coisa do tipo algum campeonato, alguma disputa de taça, talvez a gente consiga fazer, uma vez que fosse liberado algumas atividades esportivas pelo governo, né? Então Uhum, pretendo ainda manter, por exemplo, o campeonato veterano, né? Que é em novembro, né? uhum, Não desmarquei ainda, né? Talvez incrementar um pouco melhor o campeonato veterano, chamando mais pessoas de outras categorias também, né? Não só veterano e mirim e infantil. sim. Então, penso isso também. Então, mas acho que é importante esse tipo de live que você está fazendo, esses treinamentos que o Rui está Online, está promovendo tendo treinamento também, online. que o pessoal lá da Sudoeste também está Ah, estão fazendo. perguntando aqui, o Pessoal, brasileiro já está cancelado? O você está sem Júlio som agora. César perguntou. Acho que parou o som, né? Ah, desculpa, tá me escutando? Oi? Tá me escutando? Acho que o tempo já foi, né? Não. Ai, peraí, pessoal. Conseguiu? Você está sem som. Tá sem som? Peraí, deixa eu colocar. Sem som. Alô? Tá me escutando? Não? Aí, Ah, meu fone pronto. que estava ruim. Ah, Ah. então tá bom. Então, o Júlio César perguntou se o Campeonato Brasileiro já foi cancelado esse ano? Não, essa decisão quero tomar no meio de junho, Junho? que Tá, seria um mês antes da do realização campeonato. do campeonato. Ah, Do jeito que está andando, realmente acho que tem pouca chance de acontecer mesmo. Eu certo. quero reunir a diretoria numa conferência call para poder decidir do cancelamento do Campeonato Brasileiro oficialmente. Mas, É, realmente, do jeito que está andando, vamos ter que cancelar mesmo. eu também acho difícil esse ano. É, então é só agora. Nossa, queria te agradecer bastante, mas uma última pergunta. O que que o sumo te ensinou, resumindo tudo isso que você viveu? Porque você viveu todas as épocas do sumo brasileiro, né? E aprendeu muito com isso, mas o que que você tira de lição para falar para as pessoas? Por que o sumo, né? Por que o sumo é importante para você? Eu acho que como todo esporte, eu acho que é muito importante para a pessoa, para a preparação espiritual da pessoa, né? O sumo leva a vantagem de poder praticar desde muito pequeno, né, Uhum, até até a idade mais avançada, né? E as regras são muito simples, né? Não precisa ter muita assim, interpretação de regras, não precisa ter uma regra tão longa escrita, uhum, é muito fácil de assimilar, né? E uma sim, e no caso do Brasil, no caso do Brasil, que diferencia muito daquele sumô do Japão, nos colégios, é a presença da torcida, né? uhum, É muito bacana, é muito bacana. Aquela torcida em cima de duas pessoas só, né? Em cima uhum, do rio, e aquele calor que eles transmitem, né? Quer dizer, uhum. é muito legal.
Acho que isso nós nunca vamos poder perder, né? Então, eu acho que, para mim, foi muito gratificante estar no meio da comunidade japonesa, da comunidade do sumo, por causa disso, por causa da interação. O, o seu adversário não é um seu inimigo, né? O Uhum. seu adversário do sumo é o seu amigo para a preparação espiritual. Uhum. Acho muito legal isso. Que legal. Muito, muito, muito obrigada, Murilo. Adorei essa live com você. Aprendi muito, muito da história do sumô, muitas coisas aí, né, que a gente não sabe mesmo. É legal ver como que aconteceu, os detalhes, né? Ainda mais de alguém que vivenciou, né? Então é uma história real. E Um dia eu escrevo um livro sobre tem isso. que escrever. É isso que a gente reclama, assim, quando a gente Muito quer grande. Quando a gente quer saber um pouquinho do sumô, o sumô brasileiro não tem quase nada de referência teórica, né? Até a ideia da live foi isso, a gente resgatar a história, para quem sabe, né? Um dia a gente escrever, a gente saber mais e até, né, nos referenciar aí com essas pessoas importantes que fizeram sumô, que fazem até hoje, né? E a ideia era bem essa. E até eu vou contar, semana que vem, pessoal, o Kaisei vai estar na live. Só que como ele está no... Verdade? É verdade. Como ele está treinando ainda de manhã, ele falou, ele vai fazer à noite lá e eu vou fazer de manhã numa segunda-feira, dia 8. Então, quem puder continuar assistindo as lives, Legal. a ideia é contar ainda da história do sumo feminino, sumo profissional, o sumo, as pessoas do Brasil que foram para lá, né? Que mais? As histórias das regionais, arbitragem. E quem tiver temas, por favor, escreva, né? Que daí a gente vai aumentando o nosso leque de informações sobre o sumo. E muito, muito obrigada, Murilo, por esse tempo aí. Foi muito bom esse bate-papo aí. E é muito importante Obrigado. ter você na confederação, é muito importante, né? Saber, né? Porque as coisas acontecem, como vão acontecer, como a gente vai mudar ou vai continuar, vai fazer as coisas. Então, só um muito obrigado aí. Eu Legal. fiquei muito, muito feliz. Muito E, legal. pessoal, também agradecendo quem está assistindo a live, quem está compartilhando. Tem várias pessoas que algumas fizeram umas perguntas, mas outras já responderam, então eu nem fiz diretamente para o Moril, porque também fugi um pouquinho do assunto, tá bom? Mas a gente está aí, então. Quer deixar uma mensagem para o Tá bom, pessoal que gente. está vendo? Muito obrigado por ter aguentado meu papo besta aqui. Que Obrigado. isso é história. Então tá bom. Bom, E então, até a semana que vem, pessoal. Dia 8 às 10 horas da manhã, com Kaisei, Tiro, Ricardo Sugano. E obrigada, Moril. Até mais. tchau, Se tchau, cuida. tchau. Tchau. Obrigado. Opa.